Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo. Meu nome é Wendel Welder. Eu sou do canal Rosa do Luxo. Desenvolvimento dimensional. Vou deixar esse assunto para a questão do nosso planeta. O aprofundamento sobre o conhecimento sobre o nosso planeta, o formato dele, o que tem, para outro vídeo, tá? Senão a gente vai sair do assunto. Então, pessoal, vamos lá, vamos ao foco. Vamos começar falando aqui sobre os seres extradimensionais, tá? Primeiramente, o que é um ser extradimensional? Bom, pessoal, eu vou resumir para vocês, tá? Porque se eu for aprofundar no assunto aqui, é vídeo de muitas horas, né? Se eu for contar a história. Mas basicamente, os anjos, né? Que a gente conhece da Bíblia, aqueles anjos que entraram em contato com seres humanos lá atrás, no passado, mensageiros divinos, divindades antigas, né? Algumas delas eram seres extradimensionais, né? Seres de uma dimensão superior à nossa, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava, nona, décima, né? E esses seres vieram aqui na Terra com o propósito de instruir a humanidade, né? Ajudar a humanidade. Eles não vieram fazer intervenção, porque eles não podem fazer uma intervenção direta, porque eles não podem mexer no livre-arbítrio do ser humano. Então eles vieram com o objetivo de instruir, orientar, ensinar, passar ensinamentos, conhecimentos, para que a humanidade, né, para que esse mundo aqui e a humanidade pudesse viver em equilíbrio, em harmonia, né? Por quê? Porque no próximo tema aqui, eu vou falar sobre os extraterrestres, né? Que são os de terceira dimensão, que muitos deles não querem o bem comum, né? Que é o bem da humanidade. Então, os seres dimensionais, eles vieram aqui com esse intuito. São seres evoluídos, com consciências evoluídas, alta tecnologia mental e também, pode-se dizer, eles não usam tecnologia física porque a tecnologia que eles usam, que é mental, acelerada, com frequência acelerada, eles usam aí um alto grau de física quântica. Eu acredito que seja uma ciência mais avançada do que hoje nós conhecemos como mecânica quântica, né? É uma mecânica celeste, é uma mecânica superior, que foge realmente à compreensão humana. Que a gente não tem nem ideia, na verdade. A gente tem pequenos lapsos, vislumbre do poderio e do conhecimento que eles têm. Mas é muito superior, né? Eles são conhecidos como divindades, né? São como deuses mesmo. Porém, na Bíblia eles são retratados como anjos, né? Na mitologia como deuses, como mensageiros. Enfim, cada religião, cada mitologia deram nome para eles, né? Então esses são seres de luz, são seres assim que, bom, vamos colocar assim que são seres que fogem à compreensão, né? Foge à compreensão, e esse é o objetivo deles, né? Eles não podem interferir aqui mais do que 30%, né? Eles não podem interferir no livre-arbítrio. Eles vivem em dimensões superiores, né? Em níveis superiores da realidade, né? Quarta dimensão. Eles não estão presos à questão do espaço-tempo, né? Essa é uma questão para eles é como se fosse um contínuo, passado, presente e futuro. É a mesma coisa. Nós estamos presos ao espaço-tempo, porque estamos no universo 3D, onde a luz é congelada, e eles não estão, né? E eles são pura energia, são seres de luz, de pura energia, né? E basicamente, pessoal, esse é um resumo mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia. E esses são os extraterrestres do bem. Vamos colocar assim extraterrestres, para ficar mais fácil o entendimento. Esses são os extraterrestres do bem. Seres de luz, seres que estão aqui ajudando, né, a humanidade, orientando pessoas, entrando em contato aqui e ali com grupos, com pessoas, né, que tem essa missão, que eu vou falar lá na frente qual é a missão, que são pessoas dimensionais, né? Então, eles não são seres maléficos, porque o sistema quer que acreditemos que tudo que é alienígena é maléfico, tudo que é alienígena é demônio, é não sei o que, é entidade. E não funciona assim, gente, tá? No universo existe lado bom, né, de situações, de
seres, pessoas, né? E o lado mal, né? Em tudo é assim, né? Então não poderia ser diferente quanto a essa questão daquilo que não envolve, daquilo que envolve questões de ser humano ou um ser que não é um ser humano. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, nesse caso, né, o sistema quer que acreditemos que eles são maus, que eles são hostis, que eles querem invadir. Então tem os filmes, né, Hollywood, tem a grande mídia, que faz um estardalhaço total para que acreditemos nisso, né? Então, os seres dimensionais são isso. Foi um pequeno resumo, gente, tá? Não vou aprofundar muito não, porque senão vai dar muito tempo de vídeo e tem outros temas para falar. Agora vamos falar sobre os extraterrestres, porque um assunto complementa o outro. Os extraterrestres, no caso, a maioria, lá no passado, eles vieram para cá, para essa parte onde estamos, nessa região, que a Terra é um grande, vamos colocar assim, ele é uma grande plataforma, né? Vou resumir aqui, que tem várias regiões, né? Tem a nossa região, que é o nosso mundo que conhecemos, né? Mas tem outras regiões, outras terras. Então eles vieram para essa região. Muitos deles, né? Aqueles conhecidos como Anuna, e dentre outros, né? Os Greys, que são uma raça biológica que eles usam como se fosse uma inteligência, um robô, né? É igual você criar um robô, então um Grey seria mais ou menos isso. Mas tem outras raças, Gigi, reptiliano, draconiano, enfim. Tem raças aí que não querem o bem do ser humano, né? Na verdade, eles querem um domínio, são seres com pouca consciência, evolução de consciência, evolução moral, né? Então eles não querem contribuir com a evolução. Então eles querem poder, poder explorar, dominar, guerra, entendeu? Então esses seres aí são os seres que estão por trás do, vamos colocar assim, nos bastidores aí agindo, né, contra a humanidade, né? Nas religiões é conhecido como Satanás, Lúcifer, esses seres aí que caíram, né? Vamos colocar assim que são seres caídos, mas na verdade são seres de terceira dimensão, com um nível de consciência bem baixo. Essa questão de anjo caído, seres caídos é uma outra história. Isso também tem a ver com um pouco dos Anuna, né? Que vieram de outro anel, mas não é que eles caíram, eles vieram para cá e dominaram aqui, né? Então essa questão de caído, anjo caído, isso há uma distorção, há uma falta de compreensão, interpretação, né, do que está escrito em cima disso, né? Então isso aí tem a ver com os Anunnaki, tem a ver com esses seres de terceira dimensão que não quer o bem do ser humano, né? Como eu acabei de falar aqui. Eles têm tecnologia, vamos colocar que eles são deuses da terceira dimensão, eles dominam a tecnologia da terceira dimensão, sim. Disco voador, eles conseguem até mexer com a questão aqui da densidade, né, da terceira dimensão. Então eles, com a tecnologia que eles têm, eles conseguem atravessar como se fosse portal. As naves deles, com certeza, são muito mais rápidas que nossos aviões mais rápidos, né? Tem velocidade, enfim, tem várias tecnologias. Eles realmente são inteligentes, são capazes. Se eles fossem seres bons, né, ou se tivesse seres desses que são bons, realmente seria um benefício muito grande. E se essa terceira dimensão ia ter uma evolução assim, muito mais rápida, né? Até mesmo que ia dar um upgrade. Não ia precisar assim da interferência dos seres lá da quarta dimensão para vir aqui, porque aqui já ia estar tendo um desenvolvimento, uma evolução com a ajuda desses seres, mas eles não querem isso. Eles querem o domínio, eles querem o poder, né? Então eles, por medo, né? Porque o ser humano ele tem algo especial, né? Tem o ser dimensional, o ser humano, que é a questão da centelha divina, a questão de ter uma evolução, transformar seu corpo em energia e ascender às dimensões superiores, né? Eles no momento não têm acesso a isso. Então, por eles não ter acesso, eles ficaram indignados. Na Bíblia conta uma história dessa, né? Que os anjos, quando o ser humano foi criado, não gostou e tal. Mas na verdade não é bem isso, gente. Os alienígenas, né? Os da terceira dimensão, principalmente os Anuna, né? Que eles eram tecnologicamente sofisticados, com inteligência. Então eles achavam que eles que tinham que ser o merecedor, né? Mas aí eles, por causa do ego, por causa de questões de consciência, eles não foram escolhidos por algum motivo, né? O ser humano foi escolhido. A criação deles, né? Eles vieram criar o ser humano e dentro de ser humano foi colocada a centelha divina, a possibilidade de uma evolução.
de uma transmutação, né, que é transformar seu corpo em energia e evoluir para dimensões superiores. E sair da terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão e subir, né? Então, os Anunnakis, esses seres não gostaram. Então eles fizeram o quê? Mexeram com o DNA do ser humano, né? Com a parte genética. O ser humano, primeiramente, o ser humano antigamente tinha mais de 2, 3 metros de altura, era maior, mais forte, não adoecia. Então mexeram com a genética, mexeram com a alimentação, né? Exploraram o mineral, o ouro. Então a comida antigamente também era a base de ouro. Era um outro tipo de alimentação, era outro sistema. O ser humano tinha saúde, vivia muito mais tempo. Tem as histórias bíblicas para provar isso. E não só as histórias bíblicas, mas as mitologias também mostram, né? A questão do tempo, né? Que o ser humano vivia, né? Então, eles foram tirando isso, foram manipulando. Até o ser humano ser o que é hoje. Viver 70 anos, aí criou uma Matrix, né? Para você trabalhar, comer, beber, casar, ter filho, morrer. E o mundo espiritual. Que aí eu vou entrar também um pouco nesse assunto. Então, basicamente é isso. Esses são os extraterrestres, que estão aí no domínio do poder, e os extradimensionais estão trabalhando em parceria com a humanidade, com a parte dela, para poder neutralizar e ajudar a humanidade a evoluir. Esse é o resumo, né? Se eu for aprofundar, você vê que é muita coisa. Agora vamos falar dos intraterrenos. A questão dos intraterrenos é o seguinte, gente. Os intraterrenos, pelo que eu estudei e tal, algumas coisas, live, tem os bons, né? Tem bons, tem aqueles que estão inclusive em parcerias com as 49 raças, os extradimensionais, estão também ajudando, colaborando com a evolução da humanidade, têm consciência evoluída, né? Tem tecnologia, são muito inteligentes, tem uma tecnologia muito mais avançada que a daqui, né? E tem os que estão em parceria. Mas também tem seres que moram intraterrenos, né? Que moram aqui na parte física, assim, reptilianos. Tem histórias antigas de reptilianos, draconianos, vampiros, né? Eles moram dentro da Terra, né? E aí é a mesma coisa desses seres de terceira dimensão. Não diferem uma coisa muito da outra. Então, intraterreno basicamente é isso. E existe intraterreno, por isso que eu falei, conheça o mundo que você está, conheça o planeta que você está, né? Então, isso existe. Ah, mas tem a teoria da Terra Oca, a teoria de não sei o quê. Tudo bem, mas precisa se buscar o conhecimento, buscar a informação, conhecer. E isso existe mesmo, né? Essa questão de seres intraterrenos, ou seja, existem seres intraterrenos, existem seres aqui na superfície que são seres humanos, né? E também os seres de terceira dimensão, que são outras raças alienígenas de outros anéis, né? Que eles também não aparecem muito. E tem os extradimensionais, né? Que são conhecidos como os anjos, né? E onde entra Deus nessa história? Aí que tá, gente. Deus, ele é uma consciência, né? Ele é uma energia suprema, yin yang, casal criador, superior, que está acima até dos seres de quarta e quinta dimensão. Então ele é um todo, né? Ele é um todo, ele permeia tudo. E o sistema é um sistema muito assim de criação que criou tudo isso aqui, né? Casal criador, casal criador. Então é isso, gente. Vamos aprofundar muito, não sair muito do foco. Agora eu vou passar para a parte do que são espíritos. E os espíritos, né? Por que os espíritos nessa história? O que é um espírito? O espírito é um Gasparzinho que sai por aí assustando as pessoas? Bom, gente, basicamente, um espírito, ele é um ser que está numa faixa, vamos pensar em termos de vibração, energia e vibração, né? Que nem a rádio, pega as frequências de rádio, 90,9, 100,1, 106,3, CBN, então você vai sintonizando. Então, os seres, os espíritos, eles estão numa frequência mais baixa, que é a terceira dimensão, que é uma frequência astral, de uma matéria astral, de um outro, uma outra, vamos colocar assim, lei física, química, ciência, né? Diferente dessa, mas é um universo, vamos colocar assim, um universo espiritual, né? Esse é o material e existe o espiritual, que é de uma frequência menor, né?
Então, realmente existe espírito, o mundo espiritual existe. Quando as pessoas morrem, normalmente elas vão para o mundo espiritual, mas esse não é o verdadeiro propósito do ser humano. Esse não é o projeto Terra para o ser humano. O projeto para o ser humano, o projeto Terra, é transmutar, evoluir para as dimensões superiores. Não é ir para o mundo espiritual, lá para o paraíso, conforme a história foi contada para nós. Então, a questão de espírito, e aí eu vou entrar no outro assunto também, que é o seguinte: e as questões espirituais e as entidades, porque as pessoas confundiam, né, o extradimensional ou extraterrestre, né, isso daí, com a entidade espiritual. A entidade espiritual é um ser de vibração baixa que está no mundo espiritual, que ele, de certa forma, consegue atuar aqui. E existem os bons, né, e tem os ascensionados, que são seres que estão no mundo espiritual, mas já estão com a consciência evoluída, estão aguardando para poder voltar e subir para as dimensões superiores. E as entidades, que são seres trevosos, né, eles existem, estão no mundo espiritual, são consciências inferiores, né, moralmente falando, e eles podem atuar aqui, e eles atuam, na verdade, em muitas situações aqui na vida das pessoas, porque existem brechas, as pessoas, a humanidade, o sistema coloca a humanidade para ciclar energeticamente, vibratoriamente falando, numa frequência baixa, onde fica sujeito ao ataque desses espíritos. Então eles conseguem fazer um estrago, né? Aí acontece muitas coisas, você sabe. Também porque há essas influências espirituais, isso realmente existe. A religião mostra muito isso, de uma certa maneira. Essa questão espiritual, gente, ela é importante porque ajuda todos a evoluir, a gente chegar no verdadeiro caminho. Você começa pelo espiritual, aprendendo o que é espiritualidade. E aí existem várias religiões, né? Você busca esse conhecimento para depois você chegar no conhecimento dimensional, que é o verdadeiro propósito, né? Então existe espírito. E como se proteger? Para ir rápido, para resumir, é o segredo, gente. Cuidar da alimentação, o que você escuta, você tem que tomar cuidado com o que você escuta, as músicas, então você tem que ver a letra, ver a vibração daquilo ali. A sua alimentação, você tem que ter uma alimentação saudável, né? Tem aí todos os ensinamentos, é aquela coisa, buscando conhecimento, existe o conhecimento, né? Então, uma alimentação saudável, questão de bebida alcoólica, drogas, certos ambientes, certos comportamentos, tudo isso faz com que possa acontecer essa influência espiritual negativa na vida de uma pessoa. E às vezes a pessoa não entende por que eu estou com depressão, por que eu estou com. A depressão não é uma questão diferente, mas também existe influência espiritual em cima de depressão. Mas cada caso é caso, né? Mas não é só depressão, gente. Vazio, as coisas estranhas acontecer, as pessoas não entendem. Nossa, aconteceu isso, que estranho, aconteceu aquilo. Nossa, eu não entendo, do nada, e por que eu tô assim, entendeu? Então, uma pessoa está vibrando numa frequência baixa, está sofrendo influência espiritual. Vícios é influência espiritual. Todo tipo de vício é influência espiritual. De espíritos, né? Quando eles morrem, são espíritos viciados que morreu aqui, foi para outro lado, e aí eles acoplam uma pessoa, né? Para poder ter essa sensação da bebida, da droga, do que for, né? Então, basicamente é isso. O mundo espiritual existe, né? Agora vamos chegar numa parte, né? Que é a principal do vídeo, que é o dimensional. O que é um dimensional? O que é um dimensional? Porque essa questão dimensional, eu mesmo não conhecia o conceito, né? Tem tanta teoria, gente, tem tanta coisa, tantas minhas verdades por aí. E assim, um dimensional, gente, uma pessoa, um ser dimensional, né? Tem um extradimensional e um dimensional. Um dimensional é um extradimensional que lá atrás veio, né? Encarnou aqui no planeta. Não encarnou, perdão, veio diretamente, né? Com o objetivo de quê? Qual que é o objetivo que o extradimensional veio para cá, lá no passado? Ajudar a humanidade. Porque a humanidade foi escravizada pelos Anuna, pelos extraterrestres que eu falei. Lembra que eu falei? Uma coisa complementa a outra. Então, os extradimensional vieram. Só que o que aconteceu, gente? Terceira dimensão, densidade, emoções. Se deixou levar, foi perdendo a consciência, né? Ficou mais tempo do que deveria aqui, porque um ser de luz desce para a terceira dimensão. Ele tem um tempo para ficar. Se ele passa desse tempo, ele começa a perder a consciência, ele começa a ficar confuso. Então houve 4 grupos que desceram para cá.
E incrivelmente, por incrível que pareça, gente, eu também fiquei impressionado quando vi a história, os 4 grupos caíram. Chegou aqui, por causa da densidade das emoções, perdeu as emoções, perdeu, perdeu a consciência, desculpa, e ficou preso, não conseguiu subir, não conseguiu voltar para a dimensão superior. Aí foi vivendo, lógico que tinha um tempo de vida, morreu, foi reencarnando aqui. E aí os Anunnaki, né, porque eles têm tecnologia, eles dominam a terceira dimensão, eles aprisionou de alguma forma esses dimensionais. Quem são essas pessoas? São pessoas que se sentem diferentes, sentem que tem um chamado, sentem que tem uma missão. Aí entra a questão da depressão. Muitas dessas pessoas têm depressão, sentem uma grande saudade, sentem deslocado, sem propósito, entendeu? Na vida. Gosta de ciência, gosta de estudar esoterismo, magia, questão do universo, questão de extraterrestre. São pessoas que são fissuradas. A principal característica é pessoas que são fissuradas nesse assunto, entendeu? São pessoas rebeldes que se rebelam de uma certa forma, tem uma personalidade questionadora, rebelde. Então, esses são dimensionais. E a principal missão, gente, do dimensional é o que? Ajudar outros dimensionais a despertar e ajudar a humanidade. Porque tem um sistema que está aí manipulando, oprimindo, a missão do dimensional é essa. Porque o dimensional fazendo isso, e não é só fazendo isso, claro, mas cuidando do corpo, da alimentação, das emoções, ele vai conseguir transmutar, evoluir, transformar o seu corpo em energia e voltar para a dimensão superior, que é o lar dele, que é a casa dele. O ser humano vai continuar a sua... E as pessoas que não é dimensional? Essas que não são dimensionais, elas vão continuar a sua evolução aqui no sistema 3D, né? Mas elas vão futuramente poder também transmutar, evoluir para a centelha divina, né? E aí elas tendo esse benefício da centelha divina, também transmutar para as dimensões superiores. Isso vai depender da consciência e da evolução da pessoa. Então, basicamente é isso. Esse é o dimensional e essa é a missão dele. Ou seja, o dimensional ele está em parceria com o extradimensional que eu falei lá atrás, né? Que é para quê? Para libertar a humanidade do sistema, né, que aprisionou não só dimensionais, mas aprisionou a humanidade desde lá de trás, escravizou, né? Os Anuna, o sistema dos Anuna vieram, não só os Anuna, mas aí tem outros clãs também, extraterrestres, gente, extraterrestre, né? Então é aí que tá. Então quando vocês vê manifestações físicas no céu, não é uma coisa, é demônio. Tem que ver, gente, tem que questionar. Você não pode acreditar em tudo que é falado no veículo, né, da comunicação. Então você tem que questionar, você tem que avaliar, né? Esse vídeo aqui, gente, não é só para quem é dimensional, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é claro que é para ajudar a despertar dimensional, mas é para despertar pessoas, despertar assim, para as pessoas terem um entendimento. Quanto mais gente falar, poxa, mas está todo mundo falando isso. Nossa, surgiu um monte de gente que está falando a mesma coisa. Está falando basicamente a mesma coisa. Então tem alguma coisa. Se está falando tanto nisso, entendeu? Então essa é a missão. Essa é a minha missão também como dimensional. Eu tomei essa missão como parte minha, da minha vida, para que seja repassado, para que seja propagado essa informação, esse conhecimento. Porque isso é importante. Está todo mundo no mesmo barco. Dimensional, planetário, está no mesmo barco. O sistema está aí. E nós precisamos se unir, né, para poder se libertar. Quando Jesus veio lá atrás, né, ele veio passar justamente esse conhecimento, essa informação, né, para os dimensionais e também para os dimensionais que estavam aqui, né, libertar o povo. Libertar o povo do quê? Do sistema, da opressão, da escravidão. Naquela época era Roma, né? Então, mesma coisa, não mudou nada. O sistema está aí, a escravidão está aí, né? Escravidão moderna. O mundo é o que é hoje. E nós precisamos, os dimensionais, temos que despertar, né? Então você que tem um chamado aí dentro, assista com atenção esse vídeo, presta atenção nas informações. Tem outros vídeos mais aprofundados, tá? Canal Rafael Hungria, Otávio Reis, Urandir, pesquisa aí, Dáquila Pesquisas. E aí lá tem, isso aqui foi só um resumo, conhecimentos aprofundados, né? Sobre o que eu tô falando, tá bom? Então é isso, gente.
ficamos por aqui, tá? É o que é o vídeo de hoje. A gente ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E estamos aí, estamos nessa luta, nessa busca, né? Desenvolvimento, evolução. E vamos chegar lá todos juntos, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. E tamo junto, pessoal. Até a próxima.